Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na rodada do dia 26 de março de 2024 da NBA. Jogos de temporada regular, calendário curtinho, mas hoje nós teremos 8 times em quadra com nível de playoff. Então vão ser jogos bem equilibrados. A gente geralmente gosta de se basear nos números, estatísticas, mas também a gente sempre tenta encontrar pontos fracos e pontos muito positivos do time que a gente vai ficar a favor para explorar o rival que tem certas fragilidades. Então hoje, mais do que palpites, vamos tentar desvendar um pouquinho desses jogos aqui e tentar encontrar caminhos para a gente ser bem lucrativo. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. A meta é de 200 likes só, é só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo. Não custa nada e vai ajudar muito a gente. E nessa rodada tão complicada, para a gente conseguir atrair energias positivas, comentem aqui embaixo a palavra green, para a gente chamar esse green e a gente ser bem lucrativo nessa noite de NBA. Beleza? Nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, com 25% de desconto, apenas R$30, para você conseguir ficar com a gente durante um mês e adquirir todos os conteúdos já lançados e que virão no próximo mês. Mas vocês também podem garantir o plano por R$60, pagando apenas 2 meses. Vocês sigam com a gente março, abril, maio, começo de junho e também garantem conteúdos exclusivos da pré-temporada da temporada 24-25 que ainda vai começar. Então garanta essa oportunidade de ouro para vocês adquirirem muito conhecimento e serem apostadores de alto nível na NBA, beleza? O link da Estrela Bet está aqui na descrição para vocês garantirem bônus e promoções exclusivas e ajudar o nosso canal se inscrevendo através do link que está aqui embaixo. Façam seu cadastro lá na Estrela Bet e vejam as oportunidades especiais que eles garantiram para os nossos membros e também amigos, parceiros e espectadores do Sexta de Trade. Bom, Miami Heat e Golden State Warriors, a gente sabe como o Heat é competitivo dentro de casa, é um time muito forte quando está completo e principalmente em jogos grandes. Esse jogo abre a rodada ao lado de Bucks e Lakers, mas acima de tudo eles vão enfrentar um Golden State Warriors que também vive uma pequena crise, certa irregularidade ali. É verdade que o Heat tem diversos jogadores ausentes, mas eles têm um elenco ali bem uniforme, onde você perde um jogador e vem outro ali para repor de um nível parecido. Os imprescindíveis são Bam Adebayo e Jimmy Butler, mas eles estarão em quadra hoje já confirmados, assim como Terry Rozier, um pontuador importante e que vai ser influente nas bolas de 3 hoje para poder tornar o Miami Heat competitivo. Mas aqui é aquele famoso palpite. Se o Miami Heat for vencer, eles vão vencer porque a defesa deles vai funcionar, já que eles não têm como pontuar tanto quanto ou mais os Warriors se o jogo virar uma trocação. Se eles perderem, vai ser porque os Warriors conseguiram ali abrir uma vantagem na pontuação, na qual o Heat não tem tanta facilidade em produzir, já que é um time mais under. São times de dois extremos, os Warriors jogam numa formação baixa, o Heat pode explorar esse fator altura, então fiquem de olho aí nos rebotes, na pontuação do Bam Adebayo, mas para essa partida, como o Heat joga em casa e o Golden State Warriors perdeu 2 dos últimos 3 encontros e os Warriors também não tem aí, não tiveram uma sequência tão positiva assim, eles perderam aí vários jogos, foram bem irregulares. Nos últimos 10 especificamente aí, eles só venceram o Grizzlies, que é o pior ataque da NBA, um dos piores times da liga. Tiveram uma vitória interessante contra os Lakers, mas aí depois só venceram o San Antonio Spurs, considerando os últimos 9 jogos, que são 2 vitórias de 3 aqui, de um nível bem duvidoso. Para essa partida, eu vou tentar ir de handicap positivo do Miami Heat. Claro que é um handicap positivo aqui muito baixo, que dá pra gente esticar para conseguir uma odd em torno de 1,50. Então, eu tentaria trabalhar ali no ao vivo, tentando pegar uma linha um pouco maior ou uma odd superior. Em algum momento, o Golden State Warriors vai sim assumir a liderança no placar, deve ser um jogo de trocas de liderança, dificilmente o Miami Heat vai começar ali puxando as ações da partida. Se a gente for considerar odds acima de 2, eu diria que o Heat para vencer é a melhor zebra que a gente tem hoje, pelo menos no primeiro momento, mas, como eu disse, o meu palpite vai ser handicap de mais 5.5 Miami Heat. Lembrando, hoje é uma rodada muito complicada, então tentem pegar um handicap ali de mais 9.5 no ao vivo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender e a gente não pode se esquecer de que o Miami, em jogos grandes contra adversários de alto nível, eles mudam completamente o seu nível de jogo, o comprometimento, principalmente do Jimmy Butler, aumenta e também a gente tem um dos técnicos com as melhores estratégias assim da NBA, o Erik Spoelstra, é simplesmente incrível. Ele certamente vai bolar algo para pelo menos os seus comandados serem competitivos e se manterem perto do placar. No handicap de mais 5.5, o Miami Heat eles podem até perder por 5 pontos de diferença ou menos, só não podem perder por 6 ou mais, e o Miami Heat briga por uma vaga direta nos playoffs aqui na Conferência Leste, enquanto que o Golden State Warriors
viu o Houston Rockets encostar neles pela vaga no play-in e também tem enorme necessidade de vencer. Deve ser um jogo grande, competitivo, nada vai me surpreender. Vamos falar a respeito aqui de Bucks e Lakers. Para essa partida a gente tem o Giannis como dúvida. O Bucks, na minha visão, é favorito. O Los Angeles Lakers tem diversos problemas, principalmente para defender o perímetro, com a ausência do Vanderbilt, do Gabe Vincent, e também, dessa vez, eles contam com o D'Angelo Russell como dúvida. Geralmente LeBron e Anthony Davis ficam como dúvida na listinha deles ali de possíveis desfalques, mas eles acabam jogando na grande maioria das vezes. Já os Bucks têm Giannis e Chris Middleton como os principais possíveis desfalques para essa partida. Se os dois times vierem completo, eu acho que os Bucks são favoritos. Mas para o mod de 1.26, eu acho que seria loucura a gente contar com a vitória dos Bucks contra esses Lakers, que também é um time que melhora muito em jogos grandes. A gente vai explorar aqui um over nos pontos dessa partida. A gente está falando de dois times que melhor atacam do que defendem, de dois times que jogam numa velocidade alta, de um Los Angeles Lakers que sofre muitos pontos para armadores e muitos pontos de 3, então Damian Lillard, Malik Beasley podem puxar essa linha para cima, por exemplo, e um Lakers que a gente sabe, apesar de eles terem diversos problemas, eles costumam competir, principalmente em jogos grandes. Eles também têm a necessidade de vencer, já que eles seguem na zona de play-in. Então, como eu acredito que os Bucks sejam favoritos, têm facilidade em pontuar com os Lakers, e os Lakers devem brigar por um bom resultado na partida, não vão deixar seus adversários tão distantes, eu acho que teremos um jogo bem pontuado. Então a gente vai aqui na linha de pontos de Lakers e Bucks. Claro, a gente precisa que as estrelas e os protagonistas estejam em quadra. E vamos de acima de 226,5 pontos totais para essa partida. O primeiro e único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada, a gente teve uma pontuação bem alta. Foi aquele jogo maluco em que o LeBron James esteve de fora e o Los Angeles Lakers venceu por 123-122. Foram 245 pontos feitos naquela ocasião. Imagina hoje com LeBron em quadra. Como eu disse para vocês, os times melhor atacam do que defendem. O Bucks é o quarto melhor ataque da NBA por 100 posse de bola. Os Lakers é o 15º ataque de meio de tabela. Mas quando a gente olha aqui as questões defensivas, a gente está falando de um Bucks e Lakers que estão da metade para baixo na tabela. Em relação ao ritmo, a gente está falando do quarto e do sexto maior ritmo da NBA. Então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, porque são times que gastam pouco relógio. E mais do que isso, com LeBron e Giannis Antetokounmpo, 2 dos 5 maiores pontuadores de transição na liga, a gente deve ter um incentivo para esse jogo de pontuação mais rápida, de contra-ataque e também de quebra de relógio, onde você pontua de forma fácil e não gasta tanto tempo assim. Os Lakers sofreram uma média de 118,1 pontos nos últimos 10, que é uma média que seria bem interessante para a gente alcançar a nossa meta hoje. Eles eram de um jogo de 295 pontos contra o Indiana Pacers, mesmo sem prorrogação. Em 3 dos últimos 4 jogos, eles superaram com enorme tranquilidade essa marca que a gente busca para hoje, em grande maioria desses 10 jogos recortados também. É um time que, apesar de ter sofrido muitos pontos, eles também foram capazes de produzir. Fizeram 114 ou mais em 80% dessas partidas, mesmo enfrentando defesas de níveis variados. Inclusive, dentro desse calendário de 10 jogos, se enquadra aquele jogo contra o próprio Milwaukee Bucks que aconteceu no começo desse mês. Beleza? Então, a gente tem a chance aqui de um jogo muito bem pontuado, graças à qualidade ofensiva individual das duas equipes e graças à condição deles de pontuarem melhor do que de defenderem. Esses 226,5 pontos foi superado em 4 dos últimos 5 jogos dos Lakers e os Bucks devem seguir nessa atuada ofensiva também. E por falar em dois times que têm potencial ofensivo, mas que ao mesmo tempo também sabem se defender, vamos falar de OKC e New Orleans Pelicans, dois times aqui também que são muito equilibrados. O New Orleans Pelicans, na minha visão, não é favorito para essa partida, apesar de jogar em casa. Sem o Brandon Ingram, o time diminui bastante o seu nível, e o OKC tem muitos jogadores individualmente falando de condições iguais aos Pelicans ou até melhores. Gosto mais do quinteto do Oklahoma City Thunder, apesar de serem mais inexperientes, digamos assim, mas eu acredito que dá pra gente acreditar, quem sabe, numa vitória deles. Porém, esse jogo, o que vai decidir quem vai vencer é quem for melhor nas bolas de 3. As duas equipes, né, pontuam muito bem por dentro, mas ao mesmo tempo os Pelicans têm mais facilidade em defender ali a zona interna, o paint, o garrafão. Então, Shai Gilgeous-Alexander e companhia devem arremessar um pouco mais de 3 hoje, e mais do que isso, para tirar um dos principais jogadores de garrafão adversário daquele setor, o Chet Holmgren deve seguir jogando aberto, puxando o pivô, o marcador dele do aro, para fora, arremessando de 3 e coisas do tipo e facilitando infiltrações de seus companheiros que gostam de pontuar por dentro, principalmente o Shai Gilgeous-Alexander. Então eu ficaria de olho nas bolas de 3
do Chet Holmgren, ao mesmo tempo em que ele vai arremessar por fora, ele vai deixar um vazio ali no garrafão e facilitar a vida dos pivôs rivais para garantirem rebotes defensivos. Então, olho nos rebotes do Valanciunas e também do Zion Williamson. O Zion é outro que pode se beneficiar dessa formação com 4 armadores do Oklahoma City Thunder, ou seja, uma formação mais baixa e com menos força física para poder segurar ele. Então, consequentemente, esses são os jogadores que eu ficaria de olho. Rebotes do Zion ou do Jonas Valanciunas, bolas de 3 do Chet Holmgren e pontuação do Zion. Porém, independente das linhas que a gente tem aqui, eu acredito em um jogo de uma pontuação um pouco mais baixa. Por quê? Os dois times devem fazer movimentos muito complexos para poder ferir um ao outro. Então vamos de abaixo de 228,5 pontos totais para essa partida. Por que a gente acredita nisso? A gente está falando aqui do quinto e do sexto melhor setor defensivo da NBA, e a gente está falando de um Oklahoma que sim, está no topo de maiores ritmos da NBA, mais de um Pelicans que está na metade de baixo. Como eles jogam em casa, eles devem comandar as ações. E sem o Brandon Ingram, eles vão ter mais dificuldades de pontuar. Outro número interessante que a gente precisa destacar é que o New Orleans Pelicans, eles têm ali, né, uma eficiência em rebotes defensivos acima da tabela. Mas quando a gente fala de rebotes ofensivos, a equipe do Oklahoma City Thunder é o terceiro pior. Então vai ser mais difícil deles produzirem pontos de segunda chance contra essa defesa que já é boa. Deve ser um jogo brigado, competitivo, estudado, e os dois times possivelmente devem se encontrar, ou têm as grandes possibilidades de se encontrar em um mata-mata. Então eles não vão acelerar, não vão arriscar a lesão de seus jogadores fazendo um jogo tão intenso quanto se espera. E a gente está falando aqui de dois times que são capazes de segurar um ao outro em relação à pontuação. Se a gente for pegar aqui os últimos confrontos entre essas equipes, a gente pode observar que foi no limite, mas grande maioria deles ficamos em under, inclusive nos dois confrontos que aconteceram nessa temporada, onde paramos em 190 pontos e o outro jogo em 216, desculpa. Dois jogos bem abaixo assim, em questão de pontuação. Esse New Orleans Pelicans que marcou 83 pontos em casa não deve se repetir. É verdade, mas 228,5 pontos ainda me parece uma linha alta. Esse é aquele jogo que eu estava disposto a trabalhar de acordo com as linhas. Se elas estivessem confortáveis para a gente trabalhar com over, eu iria, ou com under, eu iria. Os dois times assim não tem muito claro assim um estilo de jogo consistente para poder ou pontuarem sempre ou sofrerem poucos pontos sempre. Não, depende muito do adversário. Naquela ocasião, como eu disse para vocês, o CJ McCollum se destacou porque a bola de 3 faria a diferença e foi ele quem acabou resolvendo, né, algumas coisas ali a favor do time da casa, mesmo que eles tivessem jogado mal. Outra coisa interessante que eu destaquei para vocês em relação a rebotes, o Zion e o Jonas Valanciunas ali, quase que os dois fecham ali no duplo-duplo. Pessoal, vamos aqui para o nosso último palpite, Dallas e Sacramento Kings, mas antes, já deixaram seu like? Deixa o botão de joinha aí para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Não esquece de se inscrever. Não tem problema se vocês não gostam das nossas análises. O importante é que a gente passe uma segunda opinião para vocês e vocês que têm a vontade para discordar, concordar, mas acima de tudo, ouvir o que a gente tem a dizer e outros canais de tipos esportivas também e tirar a sua própria conclusão. Quanto mais opiniões melhores para você formar a sua, melhor vai ser para você e mais lucrativo você será. Bem como no nosso grupo VIP, onde buscamos odds superiores e também tips exclusivas com mais chances de lucratividade. Além também de trazer nossos guias, e-books e especiais vídeos exclusivos para quem é membro do canal clicando aqui embaixo. E a gente também sempre traz oportunidades para vocês especiais ali em relação a quais são os melhores times para a gente investir contra e a favor de determinada categoria e coisas do tipo. Sempre tem conteúdo novo lá, então fiquem de olho, beleza? Falando de Sacramento Kings e Dallas Mavericks, são dois times over. Claro que pode acontecer do jogo não ser tão bem pontuado assim, mas o Dallas Mavericks jogou ontem, devem estar cansados, vão ter mais dificuldade de defender. Os últimos 3 encontros consecutivos entre essas franquias tiveram mais de 235 pontos, o que já é uma informação importante. Tivemos 2 overs nessa temporada e apesar das linhas serem um pouquinho maiores, eu acredito em um acima de mais uma vez. A gente também está falando de dois times que melhor atacam do que defendem, de dois times ali que gostam do arremesso no território triplo e de um Luka Doncic que ontem foi muito mais um assistente do que um pontuador. Então, certamente, ele se preparou. Ele que é um jogador um pouco mais pesado, tem dificuldades nesses jogos de back-to-back para ser mais produtivo hoje. Então, fiquem de olho na pontuação dele. Vamos de acima de 227,5 pontos totais para essa partida, com base na seguinte argumentação. Em relação a pontos por jogo, a gente está falando aqui de um Dallas que é o 6º time que mais pontua na NBA e de um Sacramento Kings que também está no top 10, ou seja, são 2 times de top 10 em relação a pontos por jogo. Também estamos falando de 2 dos 5 times com mais bolas de 3 por jogo em toda a NBA.
E também estamos falando ali de dois times que têm uma eficiência ofensiva na parte de cima da tabela, né? O Sacramento, quase uma das 10 maiores da NBA, e a equipe do Dallas Mavericks, a 7ª melhor da liga. Em relação a rebotes defensivos, o Sacramento Kings é ótimo, enquanto que o Dallas Mavericks não é tão bom assim. Então o Sacramento pode conseguir pontos com segundas chances e olho nos rebotes do Sabonis. A gente sabe que ele é incrível pegando rebotes, mas em especial o Dallas Mavericks é um time que cede muitos rebotes por jogo para jogadores da posição do Sabonis. Então a gente precisa ficar de olho nisso. A gente está falando de um dos 10 times que mais cedem rebotes para pivôs em toda a NBA e de um dos times que mais cedem pontos também. Então a gente tem um encaixe bem legal aqui para o Dallas Mavericks ferir o Sacramento Kings e para o Sacramento Kings ferir o Dallas Mavericks. Os dois times jogam num pace interessante, o Sacramento quase um dos 10 mais rápidos da NBA, o Dallas o 9º. E a gente também está falando aqui de, como eu disse, duas defesas que não são espetaculares. O Sacramento Kings melhorou bastante, mas ainda está no meio da tabela, enquanto que o Dallas Mavericks está na parte de baixo ainda, sofrendo 116,1 pontos a cada 100 posses de bola. Então deve ser um jogo bem pontuado, acredito em um over para essa partida, um under com linhas mais altas ali para o Pelicans e Thunder, over Bucks e Lakers, e Heat e Warriors não dá para investir em pontuação. Eu acredito que o melhor vai ser ficar no handicap positivo a favor do time da casa, sempre buscando uma oportunidade interessante no ao vivo. Quero agradecer a audiência de vocês, o like, lembrando que tem palpites exclusivos lá no nosso VIP, chamem no WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e falou!